A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se. E eu já quero dizer para você que está vendo o vídeo pela primeira vez, eu gosto sempre de deixar bem claro isso, que o nome do canal Inspire-se é porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? E eu quero já pedir desculpas para todos, porque a intenção era gravar o vídeo ontem. Mas eu vou ser bem sincero, eu tive algum pequeno problema de saúde e fiquei impossibilitado de gravar o vídeo ontem, tá? Então eu quero pedir perdão, já agradecendo pela compreensão de todos e que quem puder ore pela minha saúde, amém? Mas já está tudo bem hoje. Então é isso, tá bom? Então vamos lá, continuando a série. Hoje é o penúltimo vídeo, né, da série. A sabedoria de Deus cala a sabedoria humana. E eu tenho certeza absoluta que, como eu transbordei quando eu recebi toda essa palavra que o Espírito Santo me deu para trazer aqui para vocês, eu tenho certeza também que vocês, ao acompanharem ou até mesmo ao ler os textos após, porque eu sempre falo, marque os textos, para que você possa falar com o Espírito Santo, peça discernimento para o Espírito Santo, porque eu não sou o dono da verdade, né? Eu não sou sábio, não tenho sabedoria, eu tenho apenas comigo a sabedoria de Deus. Qual é a sabedoria de Deus? Aquilo que a palavra fala, sem contextos, sem eu acrescentar nada. Tentando trazer a luz de Jesus, né? Que Jesus é a luz que dissipa a treva, para que não haja treva e que encubra a verdade aos olhos de todos que querem verdadeiramente estar com Jesus Cristo. Amém? E sem mais delongas, eu quero já começar a ler. Eu quero falar para vocês que o texto está ainda continuando, tá? 1 Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu quero ler o capítulo 3, dos versículos 18 até o 22. 22? 23, tá bom? Desculpa. Então, anote aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 ao 23. Amém? Anota direitinho e peça ao Espírito Santo discernimento, tá bom? E vou ler para vocês aqui. E também sempre na minha Bíblia sempre tem um subtítulo. Tá assim, a sabedoria humana sem valor. Olha só, a sabedoria humana sem valor. E diz o seguinte, que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se, deixa eu virar a página, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefás, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Amém? Vamos orar rapidamente? Pai amado e querido, meu Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, obrigado por esta palavra, obrigado pelo Evangelho verdadeiro, o Evangelho simples, de palavras simples, de fácil entendimento, e aquilo que tiver um pouco de dificuldade para entendermos, Espírito Santo, venha sobre a minha vida, a vida de cada um daqueles que puderem ouvir e ver este vídeo, para que o Senhor possa ser aquele que traz a luz à tona e verdadeiramente possa nos tirar todas as dúvidas, Pai. Muito obrigado, porque nós não precisamos consultar a sabedoria humana, teólogos e nada de doutores e mestrados, porque afinal de contas, como o Senhor diz aqui, através de Paulo, a sabedoria sua, Deus, a sabedoria sua, Jesus, é que nos importa. Muito obrigado por tudo, Deus, te agradecemos, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que estão vendo este vídeo, é que eu te peço, Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, amém. Amém? Bom, eu tenho estado cada vez mais maravilhado com aquilo que Paulo tem nos dito. Porque afinal de contas, como eu sempre falo, assim, Paulo, ele fala naquele tempo, no tempo apostólico. Por que tempo apostólico? O tempo em que os apóstolos, logo após morte e ressurreição de Jesus Cristo, saíram para pregar o Evangelho.
foram viver o Evangelho, foram viver Jesus Cristo e transmitir este amor de Jesus Cristo e todos os seus milagres, todos os seus ensinamentos através do que ele fez, para que as pessoas pudessem entender, para que as pessoas pudessem viver esse Deus, o Deus Pai, Jesus Cristo, né? Então, Paulo foi um dos que saíram, né, junto com os outros, para pregar este Evangelho, né? E eu fico muito feliz porque a palavra, como eu digo, quando você se alimenta dela, mas não se alimenta porque você quer ser sábio e entender mais que os outros, mas quando você se alimenta dela porque você sabe que é uma necessidade, o Espírito Santo te revela e você fica maravilhado, porque a vida, gente, a vida aqui neste mundo ela é tão cansativa, tem horas que a gente não quer mais estar aqui, porque a gente sabe que a vida para com a que Jesus está nos esperando é uma vida de paz, que não vai ter preocupação com as coisas dessa terra, com contas a pagar, com tantas tragédias que vemos, com pandemia. Não, 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 não. A vida eterna é uma vida com Jesus que vai ser incrível, né? Incrível. E Paulo, ele quando falou sobre a sabedoria, quando eu fui agraciado pelo Espírito Santo de trazer isso para vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês também ficam transbordantes de alegria, porque é verdade em cima de verdade, são revelações de uma verdade. Jesus, ele sempre foi simples, ele foi direto, que é o amor, que é a misericórdia, que é para nós nos entregarmos não de forma material, mas de forma espiritual, nosso coração, nossos pensamentos, nossa vida. A vontade do Pai. Cumprir-se a vontade do Pai. E como eu digo em todos os vídeos, é o incorporar em nós mesmos, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E também pegar a nossa cruz e segui-lo. Só isso. E não seguir a homens, doutrina humana. Sabe assim, eu sei que tem um monte de crente, de pessoas que vão olhar e vão assim, nossa, o pastor está totalmente na heresia, está falando um monte de besteira, porque o meu pastor, porque o meu líder falou, e eu li na Bíblia assim, mas nós temos destrinchado verdades, e eu sei que muitas vezes que eu sou perseguido, é porque já está no próprio Evangelho que nós sofreríamos perseguições. Aqueles que tomam a cruz de Jesus Cristo e possam segui-lo, passaram por perseguições, porque o diabo, Jeová e outros deuses que estão nesse mundo espiritual, eles vão nos seguir, as pessoas que vivem outras vidas, as pessoas não querem conhecer mais Deus, as pessoas não querem conhecer Jesus, as pessoas querem conhecer o Deus da prosperidade, o Deus da riqueza, o Deus que resolve os problemas, tipo, num estalar de dedos, que não existe isso, tenho certeza absoluta. E é que nem como eu falo, né, o único que dá e toma é o diabo, né? E o único que quer dar e receber bens materiais é o diabo, tá? E Deus não, Deus ele pede para que nós tenhamos amor, que demos a nosso coração, né? Então é muito importante que tenhamos esse conhecimento. Por exemplo, quando Paulo fala aqui que nem engane a si mesmo, que ninguém engane a si mesmo, sabe por quê? Porque quando nós nos achamos sábios, quando nós nos colocamos à frente de todos, quando nós achamos que somos tão espertos que conseguimos, através das palavras, ludibriar as pessoas, porque tem muitos que conseguem, sim, mas eu tenho certeza absoluta que quando nós não nos enganamos, qual é a alegria que temos? Da certeza da vida eterna, da vida com Jesus Cristo. Porque aquele que se engana, ele tem benefício próprio agora. No momento, ele tem benefício para um ano, para daqui 2 anos, mas vai chegar um momento em que as coisas dessa terra vão acabar. Por exemplo, a pessoa morre fazendo todas as coisas que não são boas para alguém, o que vai acontecer? A vida após isso aqui, será que é uma vida eterna? Não, infelizmente. O Apocalipse fala disso. A graça que nos foi dada para chegar até lá, é lá que nós vamos saber o que acontecerá conosco. Nem eu mesmo, às vezes, tenho certeza de que eu poderei viver esta vida eterna. Mas eu creio que profundamente que Deus, através da sua misericórdia e amor, Ele há de olhar e ver que eu não tive busca por bens materiais, por prosperidade, por nada assim, não menti e não tirei nada de ninguém. Então nós não podemos nos enganar achando que somos sábios, porque o sábio é aquele que trapaça para ter benefício próprio, que humilha as pessoas. Eu tenho falado isso constantemente agora nessa série. Então,
que tenhamos em mente o quê? Não devemos nos enganar de que somos sábios, porque a sabedoria que nos é maior é a de Deus, não a nossa. Amém? E Paulo deixa claro isso aqui, já logo na primeira parte desse versículo 18. Aí ele fala, se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, tá vendo? Tipo assim, se você acha que você, nesse mundo aqui, como diz aqui Paulo, se você pensa que é sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Por que se tornar louco? Porque o que é loucura para os homens é poder de Deus para os que creem. E qual é a loucura para os homens? Essa coisa do evangelho. O evangelho é poder de Deus para os que creem. Então, se você quer ser sábio, se faça louco. Se faça louco para que os homens te vejam e falem assim, isso é loucura, esse cara tá louco. Ele vive com Jesus Cristo uma vida que não é a vida que eu quero. Eu quero um carro do ano, eu quero uma casa boa, eu quero dinheiro na conta, eu quero roupas boas, eu quero sapatos bons, eu quero isso, eu quero viajar todo ano para não sei aonde. Então, tipo assim, só que nós, quando nos tornamos sábios em Jesus, vivemos uma vida dia após dia, tá? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Sim, a sabedoria desse mundo. O que Paulo está querendo? A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Por quê? Porque, tipo assim, como que esse mundo aqui pode trazer algo bom com esse pensamento que nós vemos que o povo hoje tem, que a humanidade tem? É cada um por si. Aquilo que Jesus pregou, ame ao seu próximo como eu vos amei, aonde existe isso? É muito difícil. É o eu posso, eu quero, é pra mim, é pra minha família, o máximo é pra minha família. E olha que a gente vê muito pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho, e assim vice-versa, e muitos brigando por causa de dinheiro dentro da própria família. Então é muito, muito intenso esse tipo de situação que nós temos vivido, né? E aí ele vem e fala, sabe, ele dá aqui, ó, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Preciso falar mais alguma coisa? Esses que se acham tão sábios são pegos, né, por Deus na própria sabedoria, astúcia que eles acham que tem. Porque, diferente do que muitas vezes eu ouço por aí, exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu já ouvi pessoas falarem assim, olha, você não consegue escapar do olhar de Deus. Se você planta e quer colher, você tem que dar para Deus, porque você não consegue escapar do olhar dele, para onde você quer que você possa achar que vai fugir, ele vai te ver. Peraí, mas aí tá falando de dízimo, de dinheiro, de coisa material. Não. Ele apanha os sábios justamente nisso. Ele apanha os sábios justamente nisso. Que eles acham que é astúcia do que estão fazendo, mas é totalmente fora. Eles acham que eles vão ser salvos. E ainda a gente escuta muitos falar que vão ser salvos. Né? A arrogância e o egocentrismo das pessoas, do sábio, né? Do teólogo, dos sábios que vemos hoje em dia, é de que eles já estão salvos e querem levar as pessoas a acreditar que podem alcançar a salvação da forma que eles fazem. Né? Por isso nós vemos muitos que quando tem um pastor ou um líder, assim, eles ficam gloriando o homem. Eu já li isso outro dia, que não é para glorificarmos homens, né? Tá aqui também. Aí depois no 20 ele fala, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe o que são pensamentos vãos. Por que pensamentos vãos? Porque não são pensamentos que vão ser transmitidos para que haja esperança, para que haja harmonia, para que haja amor, para que haja paz. Não, são pensamentos vãos, pensamentos que vão falar só de coisa material, só de coisa desnecessária, que vai alimentar o ódio dos irmãos contra uns ou outros, porque vai ficar nessa coisa de que, olha, porque se o irmão faz isso, essa coisa, sabe, que uma vez eu preguei um tempo atrás, que a gente escuta louvor falando assim, porque você vai pôr seu inimigo embaixo dos teus pés, e que, gente, isso é coisa lá da antiga aliança dos deuses, Deus o Pai, ele não faz isso. Jamais Deus o Pai, ele nos alimentou com uma coisa tipo assim, você vai pôr o seu inimigo embaixo dos teus pés. Não. Em nenhum momento. Então são os pensamentos vãos de que, é a prosperidade, é o bem material, é o voto, é isso, é aquilo, é o seu pacto. Gente, cada coisa absurda, né? Então são pensamentos vãos demais, pensamentos que nos obrigam a
a seguir doutrinas, usos e costumes, sabe assim, coisas que quando é usos e costumes, fala assim que a gente tem que estar bem vestido, porque só assim seremos aceitos por Deus. Não, para. Se nós olhássemos então para Jesus, que andava no deserto, que andava de uma forma simples, e que a própria palavra fala lá, que não tinha às vezes nem lugar para se recostar, então tipo assim, Jesus era pobre, humilde. Então a prosperidade é uma coisa que não vem de Deus, tá? Deus, aqui na palavra fala que ele dá de acordo com as nossas, ele conhece as nossas necessidades. E eu quero saber até de alguém em que lugar que Deus falou aqui no Testamento, né, na aliança com ele, de Mateus, Apocalipse, que se nós buscássemos fazer pactos ou alianças com ele, voto, a gente ia alcançar bens materiais. Em nenhum lugar, gente. Nenhum lugar. Né? Pelo contrário, fala-se que a gente não deve se preocupar com as coisas dessa terra, mas sim com as coisas do céu. Né? Então, a sabedoria vã, os pensamentos vãs desses homens, eles fazem as pessoas acreditar que, uau, olha, eu preciso devolver para Deus, olha, eu preciso ter isso, eu preciso ter prosperidade. Eu preciso ter prosperidade, porque senão não dá, eu tenho que ter uma... Não, pera aí. A maior prosperidade que temos é a vida com Jesus Cristo, gente. É difícil pra caramba, é difícil. Você viver na carne uma vida com Jesus não é fácil. Todo dia tem uma luta a ser travada, todo dia o inimigo tem uma perseguição, todo dia o inimigo usa alguém. Sabe? É difícil, não é fácil. Por isso que nos foi alertado aqui, tribulações, aflições, perseguições. Né? E aí, indo, continuando, portanto, ninguém se gloria nos homens. Olha aí, ninguém se gloria nos homens. Ninguém se gloria nos homens. Tá? É você não ficar se gloriando naquilo que o teu líder fala, ou que algum teólogo, que algum sábio, doutor ou mestrado possa falar. Sabe? São umas coisas assim que me deixam verdadeiramente assustados quando eu vejo pessoas tipo idolatrando o homem e muitas vezes Deus e Jesus Cristo ficam em segundo. Né? Praticamente criam-se seitas que colocam o nome de ministérios evangélicos e são seitas, gente. Né? Porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefás, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Agora eu deixei bem claro aqui, ó, até grifei. Sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Olha só. Sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Eu deixei grifado aqui, ó. Paulo está falando daquela época. Paulo falou assim, sejam as presentes, lá naquele momento dele. Sejam as presentes. Sejam as futuras. Mas para nós hoje, como nós estamos conhecendo o Evangelho hoje, então, são as presentes e as futuras. As presentes são justamente aquilo que nós estamos estudando. Que é ter uma vida com Jesus Cristo, não se julgar sábio, não se tornar idólatra de homem, de ficar gloriando o homem. Não. O presente, o viver hoje, qual é o nosso viver hoje? É assumir essa vida com Jesus Cristo. Caminhar com Ele. Olhar para a luz e ver ali onde está o caminho, verdade e vida. E quais são as futuras? As futuras, eu creio que seja nada mais nada menos que a vida eterna. Porque quais são as coisas futuras? A gente não sabe predizer o que vamos viver daqui 10 minutos, 5, 2. Contagem regressiva? É mais ou menos. Eu posso estar aqui, agora nesse momento gravando esse vídeo, e a hora que eu acabar esse vídeo, padecer. O que são as coisas futuras que eu creio, provavelmente Paulo falou aqui? Quando diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu creio que as coisas futuras é nós pensarmos na vida eterna. O pensar na vida eterna é justamente isso. Não se deixar gloriar em homens, não se deixar revelar-se em você mesmo a glória de si mesmo, de achar que é sábio demais, viver uma vida dia após dia, sem esperar o amanhã, e ter comunhão com Jesus Cristo, a comunhão que Ele já nos deixou.
o corpo e o sangue, a nova aliança que eu faço no meu sangue, na minha carne. A ceia. Depois o Espírito Santo que nos foi dado para nos blindar, para continuar nos ensinando. Então as coisas futuras, elas não é que são as coisas futuras que nós temos que pensar nessa terra. Eu tenho que pensar na minha salvação, na vida eterna. Então pensar nas coisas futuras é você pensar naquilo que você vai fazer realmente para seguir pelo caminho, verdade e vida e chegar à vida eterna. Esse é o meu pensamento. Eu não quero viver uma vida onde eu quero pensar nos problemas de amanhã. A gente é embutido na vida dessa terra e se preocupa, porque temos contas a pagar, né? Temos contas a pagar, temos que comer, temos que nos vestir, temos que nos locomover. Mas quando a gente para e começa a olhar para uma vida com Jesus Cristo, porque aqui a própria palavra fala, e eu também já falei várias vezes, a vida é como um vapor que se dissipa. E a nossa vida, ela um dia nessa terra vai acabar. E é aí que eu quero ver as coisas futuras sendo realizadas. Eu indo ao encontro de Jesus, vivendo para a vida eterna. Isso é importante que o Paulo falou. Eu achei muito propício o que o Paulo falou, porque tudo é de vocês, tudo é nosso. Seja o Paulo, seja Apolo, seja Cefás, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês, tudo é nosso. Paulo falou naquela época, no período dele, seja para Paulo, seja para Paulo, falou daquela época. Mas hoje, quando nós tomamos posse da palavra, do ensinamento do Evangelho, nós podemos também entrar neste presente e entrar nas coisas futuras sabendo que nós somos de quem? De Cristo, e Cristo é de Deus. Nós somos de quem? De Cristo. Olha que lindo. Tudo é de vocês, tudo é nosso nessa terra. Mas não que esse tudo é nosso, nós temos que ficar brigando por elas, indo atrás de prosperidade, das coisas, mas não. Tudo é nosso. Sabendo fazer bom proveito, sabendo viver de uma forma verdadeira. E nós somos de quem? De Cristo. Olha que lindo. Se nós somos de Cristo, e é como eu sempre falo, a palavra está bem clara, a graça foi dada a todos os homens. Todos nós somos de Cristo, mas até o momento em que a graça nos levar até lá, e o anjo ou Jesus Cristo fala assim, filho, entra. Ou então fala assim, filho, sinto muito. Afasta-te de mim, pois não te conheço. E o mais importante, que nós somos de Cristo e Cristo é de Deus, Deus o Pai. Não esse monte de Deus que é criado. E outra coisa muito importante, quando Paulo fala ali naquele momento, naquela época, sejam as coisas presentes, também fica bem claro que não tem nada a ver com a Antiga Aliança, com o Velho Testamento. O que passou, passou. O que passou não é para nós, o que passou era para o judeu, era para os outros povos. Como eu falo, se você tiver uma leitura onde você não se apega àquilo que é pregado apenas, né? Você não fica gloriando o seu pastor porque tudo que ele fala é lei, é bom e eu aprendi, é isso mesmo, pronto, acabou. E quando você deixa entender lá o Velho Testamento, você vai entender o que eu estou falando, tá? Por que é mentira do dízimo e oferta? Porque, por exemplo, lá está escrito que o único que pode ser receber dízimo e oferta é o sacerdote. Aqui a gente não tem sacerdote é judeu. Alguém aqui é judeu? Porque nós somos descendência de Abraão. Gente, para. Ou de Davi, ou quem quer que seja. Ficou lá atrás. A Arca da Aliança, às vezes a gente vê aí que nem eu fui no Templo de Salomão, e lá no púlpito deles lá tem uma arca enorme lá, esculpida lá. Gente, tá lá no texto, a arca é minha aliança para com o povo judeu. Você entendeu? Então, tipo assim, a gente quer viver uma vida que não é nossa, a nossa vida é uma vida de alegria, uma vida onde a mensagem da cruz, que é o momento em que a morte e a ressurreição de Jesus nos salvou e nos livrou da lei. Jesus cumpriu a lei até sua morte. Está fato isso, está consumado. Então, é muito importante que nós possamos ver que Paulo falou aqui, as coisas presentes e sejam as futuras. As presentes daquela época, as presentes hoje, é a nossa vida com Jesus Cristo, e não com Jeová lá, os deuses da antiga aliança. Porque se você está assistindo a novela Gênesis lá, você vê que eles adoravam tudo quanto é Deus.
Aí Abraão apareceu falando um Deus único. Mas esse Deus único, Jesus mesmo fala, o verdadeiro Deus só foi conhecido através de mim. Ninguém nunca viu a Deus. Ninguém conheceu a Deus. O que é dificuldade para você entender o que eu estou falando? Se o próprio Jesus deixa claro, ninguém nunca conheceu a Deus. Ninguém nunca viu Deus. Somente foi revelado através de mim, o Filho. Então, gente, a sabedoria humana, ela não vale nada. É a sabedoria de Deus que nos importa. Então, inclusive eu falei no vídeo passado, quando Paulo se fala que se esvaziou dele mesmo, para que a sabedoria de Deus falasse com o povo, incrível. E muito importante tudo isso que a gente tem lido. Porque esses textos eles são reveladores. Se você anotou todos os textos que eu falei e depois de ver o vídeo, você mesmo foi lá, pediu para o Espírito Santo de discernimento e você entendeu, você deve estar maravilhado. Porque tira toda a nossa dificuldade de entender como que é a vida nessa terra. Como deve ser caminhar, como temos que fazer. Às vezes as pessoas podem falar assim que eu estou afrontando as igrejas por falar que não existe dízimo, tal. E não é que a pessoa lá da igreja não pode receber uma generosidade. Agora você forçar uma situação falando que você tem que devolver para Deus o que é de Deus, tem que dar 10%. Não. Vamos dar um tempinho. Vamos dar um tempinho. Porque, tipo assim, se você parar para analisar, não é nada disso. Deus deixa bem claro isso. Jesus deixou bem claro. Tá? E o Espírito Santo ele foi bem claro para eu falar da sabedoria de Deus, porque podemos abrir os olhos para uma verdade muito clara. Amém? E é isso, gente. Eu tô falando assim porque eu fico... pode ser que eu tô muito sério hoje, mas é porque... Sabe por quê, gente? Porque eu fico tão admirado com aquilo que Deus fala, com o que Jesus nos ensinou. E eu fico pensativo, assim, é tão difícil as pessoas entenderem todas as mensagens. Vai ser necessário esperar todo aquilo que vai acontecer no Apocalipse, as dores todas, para entender. Mas enfim, amanhã é o último vídeo dessa série. É o último vídeo. Mas que seja, assim, um fechamento, não digamos incrível, uau, não vamos soltar rojão, não. Mas que seja incrível pelo fato de você ter aberto os seus olhos para a sabedoria de Deus, deixado de fora a doutrina humana, a sabedoria humana. Amém? E você anotou aí o texto de hoje? Olha, vamos lá, recapitulando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 18 até o 23, tá bom? Deixa anotadinho, ora lá no seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo, Deus o Pai Jesus Cristo, e pede para você ter discernimento em cima daquilo que você está lendo, amém? Gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu agradeço pela compreensão de eu não poder ontem ter gravado o vídeo e espero que vocês possam transmitir essas mensagens para outros e que o canal, se você tiver desejo no coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Eu quero agradecer muito se você se inscrever, porque quanto mais pessoas nós pudermos alcançar através desses vídeos, mais pessoas vão se chegar para Jesus. Porque eu vejo que hoje muitas pessoas correm de Deus, correm de Jesus, porque falam assim, vou ter que ficar dando dinheiro lá pro pastor, vou ter que ficar naquela escravidão, vou ter que pôr terno, vou ter que pôr... Gente, a vida com Jesus não é nada disso. A vida com Jesus não é nada disso. Então eu quero que vocês peguem cada palavra e possam transmitir a verdade. Amém? Então, Deus abençoe a todos, graça e paz, até amanhã, um ótimo final de noite nessa sexta-feira e nos vemos amanhã sábado, tá bom? Muito obrigado, valeu gente, Deus abençoe.